Olá, meus amados irmãos, aqui o pastor Evandro, mais uma vez, da CIBAN, Segunda Igreja Batista em Natividade. E agora para pensarmos um pouco sobre a palavra de Deus e celebrarmos ao Senhor juntos nesse momento. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos. E antes de fazer uma oração, antes de começar a pregação, eu queria pedir muito a Deus por nossa cidade de Natividade, por Porciúncula, por Itaperuna, pelos nossos lugarejos, nosso interior. Que nós estamos ainda lutando com essa pandemia, apesar de algumas vontades que nós ainda temos que tomar alguns cuidados, para que a gente possa vencer literalmente, porque na verdade a gente vai precisar se cuidar e desviar desse vírus que está acometendo muitas famílias. Então precisamos de muita prudência para poder cuidar e passar por esse momento. E eu queria orar por sua vida. Nosso tema hoje é Jesus e o reino de perdão. Jesus e o reino de perdão. Esse é o tema que nós vamos abordar neste momento. Eu queria orar com você, orar por sua família e pedir a Deus que nos ensine sobre esse momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu oro ao Senhor mais uma vez. Eu agradeço, Deus, pela sua palavra que é pregada aos nossos corações, pela tua mensagem. E mais uma vez eu peço proteção do Senhor, Deus, para, Senhor Deus, as nossas regiões, ó Deus. Eu peço a tua proteção, Senhor Deus, para que possamos, em nome de Jesus, vencer esse momento, que as nossas igrejas no dia oportuno estejam reunidas de maneira plena para glorificar o Senhor, porque literalmente nós vencemos, o Senhor nos abençoou com a vitória sobre esse vírus, melhor dizendo, que o Senhor nos capacita-nos para fazer isso. Eu peço a tua bênção também pelo pastor Levi, e imploro, Senhor Deus, como tenho feito nas minhas orações, eu peço que o Senhor o abençoe, Deus, retornando, dando a ele, Senhor Deus, saúde. Foi servo do Senhor na CIBAN, abençoou-nos, ó Deus, lá naquele lugar, com a sua presença, com o teu pastoreio, Deus, no tempo que passou ali, com o teu cuidado até no dia de hoje. Peço que o Senhor abençoe a sua família, e eu imploro, Senhor Deus, faça o melhor, Senhor Deus, na vida dele. Mas, Senhor, fala que devemos pedir, Deus, segundo a tua vontade. E se é a tua vontade, nós imploramos, Deus, nos dê, Senhor Deus, o teu servo saúde plena, nos devolva, nos dê ele novamente na sociedade, para a sua família. Deus, um homem que tem feito tanto bem para a comunidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, eu imploro o teu favor. Que o Senhor fale poderosamente, Senhor Deus, sobre o teu reino e sobre perdão aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a todos. Então, eu estarei lendo Lucas capítulo 23, para a introdução da nossa mensagem, Lucas capítulo 23, e aí eu vou ler o versículo de número 33 e o versículo 34. Se você quiser abrir a sua Bíblia e participar aí, junto você pode fazê-lo. Lucas 23, versículos 33 e 34. Nesta versão, século 21, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele também e os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas que tinham tirado sorte sobre elas. Eu quero enfatizar o versículo 34, na fala de Jesus, onde ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a partir daqui nós vamos começar então a nossa reflexão. Jesus e o reino de perdão. Nós temos falado sobre reino nessas últimas mensagens, e aqui eu quero trazer que este reino é um reino de perdão. O capítulo 23 fala da presença de Jesus diante a Pilatos e do julgamento corrupto sobre Jesus Cristo, sobre Jesus, sobre as coisas que Jesus tinha feito. Esse julgamento correu a ponto de que o povo pedisse para soltar um assassino e matar aquele que veio dar vida, Solte Barrabás, Crucifica o Cristo. E aqui então no capítulo 23 vai mostrar esse episódio, Lucas traz esse episódio com alguns detalhes dos dois homens, um à direita e outro à esquerda, mas o que eu queria trazer em foque agora é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meus amados, quando nós falamos sobre perdão,
me parece que perdão é um exercício espiritual. Mas, na verdade, perdão não é um exercício espiritual. Perdão é o próprio cristianismo. Perdão é a própria mensagem do cristianismo. Quando olhamos para o perdão, pensamos que perdão é uma opção. É uma coisa que nós podemos ou não fazer. Que perdão seria alguém que teria muita competência para fazê-lo. Mas quando nós olhamos a palavra perdão, nós percebemos que a Bíblia inteira só tem uma mensagem. E esta mensagem é a mensagem de perdão. Quando Paulo fala do ministério da reconciliação, ele está falando dessa mesma mensagem. Porque perdão é a mensagem do reino, perdão é o objetivo do cristianismo. Tanto que Jesus começa dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. A mensagem de arrependimento para a humanidade nos traz isso. Então, o Senhor nos confronta o pecado e nos conforta com o perdão. A mensagem de Deus confronta-nos com o nosso pecado e nos conforta com o perdão. Então, quando pensamos em perdão, nós temos frases: quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus. Por favor, me perdoa. Não, eu não sei não, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo nada não, quem perdoa é Deus. São falas comuns dentro da nossa comunidade e às vezes também dentro da própria igreja. Quando eu olho para a Bíblia, né, eu faço alguns pontos históricos quando eu vou traduzindo, e aí você vai perceber que perdão tem suas características. E aqui nesse texto Jesus vai trazer este enfoque: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não está falando literalmente dos homens que o estavam crucificando. Esta é uma mensagem que, tirada daqui, ela cabe no contexto mundial, ela cabe no nosso contexto. É como se Jesus estivesse olhando para nós: Pai, só tenho uma coisa a fazer com eles: perdoar, porque eles não sabem o que fazem. E é bem possível que às vezes nós tenhamos dificuldades quando nós olhamos para a questão do perdão. O Jesus trata o perdão de uma maneira totalmente acerrada, muito dura às vezes, quando ele vai falar do perdão. E a gente às vezes trata com a maneira de qualquer maneira, justamente porque nós não entendemos, né, e muitas das vezes também não atendemos a esta fala. Por que a mensagem bíblica é de perdão? Nós já falamos e vamos repetir, vamos endossar isso daqui. Uma das coisas é: perdão jurídico é anistia de dívida. O perdão jurídico é anistia de dívida. Alguém está te devendo, e aí você recebeu o perdão jurídico, você perdoou a dívida. Você necessariamente não tem que se relacionar com a pessoa, porque é um perdão jurídico. Você perdeu a quantidade financeira, e aí o que acontece? Você então libera o outro e é liberado daquela causa. E uma coisa interessante é pensarmos no perdão bíblico. Primeiro, o perdão bíblico, ele também é jurídico, porque é anistia de dívida. Qual dívida? A rebeldia, o rompimento com Deus e os pecados que nós cometemos. Davi disse: contra ti, Senhor, pequei somente contra ti. Davi, nessa fala, nos Salmos, ele entende uma coisa: que todo pecado, apesar de ser contra o próximo, ele é contra Deus. Todo erro, toda rebeldia, ele é contra Deus, pois Deus nos mostrou a diferença. Então, quando olhamos para isso, percebemos que esse assunto perdão, ele é muito maior do que a gente consegue entender. Por que ele é o assunto da Bíblia? Visto que no Éden nós rompemos com Deus, nós nos rebelamos, como dissemos agora, né, na mensagem passada, quando nós falamos que havia um reino chamado teocracia, quando estamos falando de reino, de governo. Então, quando nós rompemos com o nosso Deus, nós entramos em luta contra ele, nós começamos a nos autogovernar e aí então começamos a montar o nosso próprio império pessoal. Então, nesse momento de rompimento relacional com Deus, eu já disse e repito, que o problema não foi geográfico, o Senhor não nos expulsou para fora do planeta, o problema é relacional. Então, se o problema é relacional, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, o Senhor então vai providenciar e ele vai falar sobre relacionamento. E ele dirá o seguinte, ele disse o seguinte: eu porei inimizade.
Preste atenção no que o Senhor falou. Eu porei inimizade entre você. Ele estava falando isso dirigido à serpente. Entre você e a mulher. E a descendência dela pisará a sua cabeça e você lhe morderá o calcanhar. Essa é uma profecia aonde Jesus Cristo, aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele estaria então disponível e ele entraria na história para fazer uma coisa: reconciliar o homem com Deus. Então, toda a história bíblica, nós percebemos que o problema ele é relacional. E a relação, ela não é promovida por eventos. Não se faz eventos para promover relação. O ser humano, ele se relaciona de maneira natural. Então, quando você pega, por exemplo, um indivíduo, você pega um grupo de pessoas. Às vezes você faz um trabalho, por exemplo, de pequenos grupos, e você vê pessoas se reunindo o tempo todo e às vezes não tem nenhum tipo de intimidade, mesmo estando participando semanalmente de algum tipo de reunião. Você pega essas pessoas, por exemplo, e coloca ela num sistema tipo um retiro espiritual. E você deixa elas à vontade, sem horário, sem nada, para tomar banho de piscina, para brincar. Tem os momentos de culto, mas você deixa. Nesses momentos que eu uso o termo da famosa arte de conversar fiado, ou seja, sem nenhuma regrinha, sem hora para começar, sem tema, sem hora para acabar, aonde o tema é você, aonde você começa a conversa, o outro termina, aonde você dá a direção, o outro também, aonde vocês conversam sobre os interesses pessoais. Isso promove comunhão, isso promove relacionamento, isso é natural, não é uma maneira artificial. Não é por rituais que nós nos relacionamos. Os rituais podem aproximar pessoas, mas as relações só são aproximadas por coisas comuns entre as pessoas. Então, o que a gente está pensando? Então, esse próprio Deus, ele faz o quê? Ele promove essa possibilidade. Então, quando nós rompemos com Deus no Éden, o pulo histórico vem no Calvário. Aquela mensagem de Gênesis 3,15, ela vai se cumprir aqui onde nós lemos no capítulo 23. O que vai se cumprir aqui é que Jesus Cristo pisará a cabeça da serpente. Mas Jesus, na hora da crucificação, ele traz um ponto muito forte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, a mesma comunidade do Éden é a mesma comunidade de 2000 anos atrás, é a mesma comunidade de 2020. Eles não sabem o que fazem. Então é muito bonito a gente se reunir, fazer cultos, cantar, pregar, falar de amor, falar de comunhão, falar de sociabilidade, de competências, de relacionamentos, mas quanto o assunto é perdão, muitos de nós travamos. Porque perdoar parece doer para nós. Porque o sentido vital, o indivíduo, ele tem, na sua configuração, ele tem a competência da preservação de vida. E a preservação de vida do animal, você pode perceber, por exemplo, um cachorro, se ele estiver comendo, e você que não conhece o cachorro, não é dono dele, for mexer na comida dele, ele te avança. E às vezes o próprio dono vai levar a mão e ele avança. Isso é preservação, isso é cuidado, mas isso é animal. Não há cognição, não há pensamento, não há discernimento. Diferente de nós, que Deus nos deu uma mente com pensamentos, com justiça. Então, quando olhamos para esse tipo de reação, percebemos que o perdão ele não é só difícil porque é difícil, mas ele tem suas motivações. É a dor, é não querer sair por baixo, é o orgulho de não conversar mais com a pessoa, tentar punir alguém com a indiferença, que é uma covardia e tanto. Você ser indiferente a alguém, você deixa alguém seco morrer do seu lado. Está entendendo? Isso é uma covardia. O Senhor sempre deu atenção aos pecadores mais sórdidos do mundo. Por que você não faria isso? Então Deus nos chama a falas, nos chama a conversar. E Jesus está dizendo, eles não sabem o que fazem. E me parece, irmãos, que essa palavra ela encaixa bem nos nossos tempos. Porque quando se fala da palavra perdão, se pensa que perdão vai trazer um certo alívio a princípio. Mas eu sempre repito uma frase: perdão não é esquecer. Perdão não é uma espécie de amnésia divina que Deus coloca em você. Perdão é lembrar sem dor. Perdão é lembrar sem dor. Perdão é literalmente perder. Perdi.
Parece que eu perdi, mas eu perco para ganhar. E é isso que eu tenho ensinado, porque eu tenho aprendido isso com o Mestre. O Mestre Jesus, o reino dele é formatado aqui, nesse texto. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mais à frente ele vai dizer, está consumado. O que eu pedi, que Deus pediu para que eu fizesse, eu acabei de fazê-lo. Que foi passar por este mundo e trazer para ele a mensagem deste reino. E a mensagem do reino, a mensagem, a essência do próprio cristianismo é o perdão, e a mensagem é o arrependimento. Então os arrependidos precisam se arrepender. Nós que fomos salvos precisamos repensar as Escrituras. Jesus, em Mateus, nos vai falar o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais o homem mau, mas qualquer que lhe bater numa face, oferece-lhe também a outra. Mateus capítulo de número 5, versículo agora 40, ele vai dizer o seguinte: e ao que quiser levar-te ao tribunal, tira-te também a túnica, melhor dizendo, leva-te também, levar-te ao tribunal. E aquele que quiser te levar a veste, dá também a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá quem te pedir, e não volte as costas ao que te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Aí ele vai dizer, preste atenção nessa fala, repetidas vezes, eu, porém, vos digo. Preste atenção que está na Bíblia, mas tem uma parte que ele vai dizer, eu, porém, vos digo. E ele repete isso várias vezes no capítulo 5. E ele vai dizer, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que torneis, escute essa fala, para que torneis filho do vosso Pai que estás no céu, porque ele faz nascer sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. No versículo 46, se amar quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também fazem a mesma coisa, ou seja, não precisa ser nem cristão para fazer isso, não precisa nem de uma revelação divina dos céus para fazer isso. Se cumprimentar somente o que vos cumprimenta, como sereis, o que fazeis de especial? O gentil também faz o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai celestial. Quando olhamos para esse momento que Jesus está falando, nós aprendemos muitas coisas, porque esse texto vai mostrar para nós o contraste que Jesus faz entre o tratamento que os judeus davam aqui, que é o contexto imediato, né, às pessoas, né, e o que eles diziam dentro das suas regras, da maneira com que eles viviam, que parece que é muito sugestivo para nós, e também a maneira com que ele nos ensina. E eu não vou comentar os outros versículos acima, porque eu já fiz em outras questões, vou trazer por debaixo. Ele vai dizer, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. É isso que ele diz. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu não sei o que a gente está entendendo de cristianismo, mas me parece que isso daqui é uma sugestão de muito mau gosto de Jesus para nós. Porque não é uma questão de exercício espiritual, ou fazer se der para fazer. É uma questão que o rei deste reino me chamou a perceber isso. Então, não é simplesmente me adulterar para poder fazer isso, é ser isso. Por isso ele disse, seja perfeito, não imite a perfeição, não faça algo perfeito. Ele está chamando a ser. E ser é ser igual a ele. Ele pergunta, se você faz bem para os que te fazem bem, qual diferença faz? Nenhuma. O que você está fazendo de bem? Porque ele veio para servir. Ele veio para cuidar dos pecadores. Ele veio para fazer a diferença na vida de pessoas que aparentemente não tinham jeito. E ele fundou a igreja para fazer e repetir o seu procedimento. E o reino a igreja é a agência do reino. E você é o súdito, chamado de amigo por Jesus Cristo. Então, quando olhamos para Jesus Cristo, percebemos que ele tem a sua maneira de governar o seu reino, e o seu reino tem as suas regras. O seu reino tem as suas regras. O seu reino tem a maneira
de ser conduzida. Então, quero caminhar com você mostrando o seguinte: Jesus Cristo, nos capítulos à frente, melhor, no capítulo à frente, capítulo 6, na oração, ele vai nos ensinar a seguinte fala. Porque aí ele vai dizer o seguinte, no versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo 14, né? Não, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Isso daqui não é para a gente repetir. Ele está nos ensinando o que fazer, como fazer na oração. E ele está nos ensinando a nos comprometer em oração, que o perdão de Deus é mediante ao nosso perdão ao próximo. Por quê? Porque ele nos perdoou e espera que façamos o mesmo. Na verdade, isso é cristianismo. O resto é religião. E religião no pejorativo ainda. Quando você olha, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Teu é o reino. E aí vai dizer o seguinte no versículo: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Ele vai dizer ainda, se porém, preste atenção, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, é esse que ele está falando, gente, é o dono da igreja, é o fundador do cristianismo. Não é nada mais, nada menos que o pastor, nada. Eu só estou reproduzindo o que ele ensinou. E ele vai dizer o seguinte: se, porém, não perdoardes os homens os teus pecados, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Preste atenção nisso. Nós não estamos brincando de que Jesus está sugerindo alguns assuntos para nós. Ele está nos ensinando como é o reino. E se não é desse jeito, é outra coisa menos reino. É um reino de perdão. Nós rompemos com Deus e nós entramos nesse processo de relacionamento quebrado com Deus e ele é reconciliado no capítulo 23 na morte e ressurreição de Jesus Cristo, aonde ele mata a morte e mata o poder da morte, de nos escravizar eternamente. Então, quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando, o que nós estamos fazendo? O que nós entendemos do cristianismo? Por que precisa de tantos versículos, de tantos textos bonitos, lindos, livros escritos para explicar o que verdadeiramente o nosso Jesus quer? Livros, comentários exaustivos dentro desse versículo. Será que nós não entendemos esse versículo? Ou não atendemos? E essa é a grande questão. Perdoar é fácil, pastor? Não. Perdoar é impossível para o ser humano fazê-lo. O ser humano, na sua competência animal, cognitiva, autodefensora, ele não consegue perdoar. Por isso nós precisamos de parâmetros, por isso nós precisamos de alguém para nos conduzir, precisamos de um espírito para nos convencer, e é por isso que nós precisamos de ensino para nos redirecionar. Nós não podemos levar a igreja do jeito que a gente quer e a gente entende. E como se perdão, eu perdoei, larguei para lá, acabou. Mas o Senhor disse que perdão era anistia de dívida e que perdão do reino também era anistia de dívida. Sim, porque toda a nossa culpa foi perdoada no Calvário. Mas o perdão bíblico tem uma coisa que a gente não está afim de pregar e muitas das vezes fazer na sua maioria. O perdão bíblico é anistia de dívida e o perdão bíblico restaura a relação. O perdão bíblico tem o objetivo de perdoar a dívida, mas tem o objetivo de restaurar a relação. Aonde está isso? Está na Bíblia toda. Não tem um versículo para falar isso. A Bíblia é isso. Quando você vê, nós rompemos com Deus, disse lá no Éden, e nós somos reconciliados com Ele no Calvário. Reconciliados com quem? Com aqueles, a Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu o direito de serem chamados seu filho, a saber, aqueles que creem em seu nome. Nós somos reconciliados pelo arrependimento, nós somos incluídos nesse reino, nessa amizade, por arrependimento. Por arrependimento. Então, esta é a palavra. Nós somos reconciliados pelo arrependimento.
Então, o que Deus está fazendo? Por que, então, pastor, seria o perdão, ele tem a função de reconciliar, de retomar o relacionamento? É porque Deus fez isso com a gente. Nós rompemos com ele no Éden, ele nos trouxe novamente no Calvário, e uma coisa a gente precisa entender: para morar com ele de novo, e não alguns dias, mas agora eternamente. Então Deus se reconciliou, ou seja, ele reconciliou o homem consigo mesmo para vivermos juntos uma eternidade. Então, o perdão bíblico tem a função de anistiar nossa dívida, uma dívida conforme o texto Jesus fala que nós não temos como pagar, e essa dívida vai trazer para nós uma questão. Ele vai trazer novamente a relação. Nós fomos chamados a nos relacionarmos de novo com ele, como se fosse no princípio. Então, Jesus Cristo nos ensina uma verdade na oração: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. E ele vai dizer: se você perdoa os homens comuns, o que você está fazendo? Se você não perdoar as suas ofensas aos homens, nem tão pouco. Eu não sei o que a gente está entendendo dessa fala. Eu não sei por que tanta teoria em volta para tentar abrandar a sua dor. Não, a sua dor vai ser curada quando você abrir mão de ser. Porque o que acontece com o problema do pecado? Nós somos vítimas de alguma coisa. Todo mundo um dia foi vítima de alguma coisa. De repente, o que acontece? Nós começamos, talvez você é uma criança muito pequena, você foi vítima de alguma coisa. Isso acontece às vezes. Você foi vítima, por exemplo, de um abuso de violência, você era pequenininho, um pirralho, tomou um tapa na cabeça, o cara mandou você embora. De repente você cresce e fica dois do cara, porque o cara já tinha crescido e era pequeno. E aí você cresce e olha para aquele camarada e percebe que agora você tem a possibilidade de humilhá-lo. Tem a possibilidade de bater nele. E aí o que acontece? Muitas das vezes nós fazemos e nós vingamos. Mas o Senhor nos ensina a perdoar, a perder e a restaurar a relação. O problema é que a sensação de vingança é muito forte. A sensação de justiçar alguém é muito forte. Só que o cristianismo é o reino de perdão, aonde diz que a misericórdia, escute o que eu estou falando, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Outra coisa, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A sua raiva, a sua maneira de justiçar, de tratar as pessoas, ela não é parâmetro para Deus. Está nervosinho, bravo, indignado com alguma coisa, muitas das vezes é muito mais você do que vontade de Deus. Então eu queria que você entendesse uma coisa e atendesse. Quando nós lemos a Bíblia, a gente não precisa dar volta. Está escrito aqui, ele não vai perdoar. E é difícil escutar: Deus não vai perdoar. Mas é isso que Jesus está falando conosco. E o que a gente precisa entender é que nós somos chamados a perdoar, porque nós entendemos o perdão, e não porque nós somos colocados na parede com uma mensagem, por exemplo, como essa. Você não está aqui sendo chamado às falas porque você tem que perdoar porque você é crente. Ao contrário, você não tem que perdoar porque você é crente, você precisa perdoar porque você foi perdoado. Essa é a fala. Quando Jesus está falando isso aqui, ele conta a história do homem que sufocava. Falei agora na mensagem passada, falando de reino. Falando do reino, esse rei foi prestar conta, perdoou alguém uma dívida muito grande, esse alguém perdoado saiu e não perdoou. Jesus está fazendo uma ilustração em cima desta fala na oração. Ele pegou e sufocou seu amigo e não perdoou. Ele foi levado de novo para lá, para dentro do palácio, e foi repreendido pelo rei na seguinte maneira: perdoei-te a tua dívida, cara. Por que você não perdoou o teu próximo como eu fiz com você? Sabe para onde ele foi? Para a masmorra, até pagar o último níquel. Sabe o que significa isso? Me parece que Deus não está brincando com esse tipo de assunto, porque esse é o assunto. Essa é a Bíblia. Um reino de perdão.
Um reino onde o perdão bíblico é a própria mensagem. O que ele veio fazer? Ele veio reconciliar o mundo no Calvário. Ele veio reconciliar o mundo com a mensagem de misericórdia. Quando Jesus fala, e nós fizemos a leitura no início, e vou voltar aqui, no capítulo 23 de Lucas, ele vai mostrar para a gente uma coisa. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente olha Jesus passando por um julgamento corrupto, e aqui nesse julgamento percebemos que ele foi um julgamento conduzido pelo próprio povo, o imperador lava as mãos, abre o seu direito de imperador e se solta para um sistema semelhante ao que nós às vezes conduzimos a nossa igreja, que é o democrático. E fica aqui que ele funciona para outras áreas. Mas quando entendemos que a igreja ela é basilada no Senhor, às vezes as nossas votações não alcançam. Preste atenção, eu estou questionando um sistema de governo, não estou questionando as nossas igrejas em si, mas um sistema de governo que nós fazemos parte. A única vez que o povo teve voz nas Escrituras, eles crucificaram Jesus. Eles crucificaram Jesus, a religião vigente da época crucificou Jesus. De maneira democrática, o que vocês querem que faça? Solte Barrabás. E com Jesus, crucificam, crucificam, crucificam. E foi o que fizeram. Esse que foi aclamado a ser crucificado, foi quem morreu para perdoar todos os que gritavam, crucificam. Esse Jesus é o seu mestre, esse Jesus é o meu mestre, esse Jesus é o dono da igreja, esse Jesus é o Senhor do universo. Esse Jesus é o Rei dos reis, ele é o Senhor do reino e é um reino de perdão. Então, quando olhamos para esse reino, precisamos entender que esse reino tem as suas configurações, os seus parâmetros, as suas comparações, as suas regras, sim, e elas não podem ser reinventadas, porque o texto está dizendo, eles, porém, vos dizem, eu, porém, vos digo. Preste atenção numa coisa, os antigos dizem, eu, porém, vos digo. Se fez uma releitura da igreja, fala, nós, porém, dizemos. Que não é assim, não é tão duro assim. Que não é assim, tão a ferro e fogo, igual o senhor está pregando. Não estou falando ferro e fogo, eu só estou lendo aqui. Eu só estou olhando o que está falando, e ele está falando que não vai perdoar. E ele está conectando o perdão de Deus para comigo no meu perdão para com o próximo. Não tem nada para falar, não tem nada para acrescentar, só preciso crer e, por fim, obedecer e atender a Deus. Fácil? Não disse, é impossível para nós, mente humana comum, mas é possível para aquele que recebeu verdadeiramente Jesus como único e suficiente Salvador. É conduzido pelo seu Espírito, é conduzido pelas suas falas, é conduzido pelo seu amor e é conduzido pelo seu perdão. Então, quando falamos, Pai, perdoa, não falamos, Ele fala, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Amados, nós às vezes usamos a própria Bíblia para uma licença poética, desculpe o termo, para poder não perdoar. Eu já perdoei, deixa para lá, acabou. Você, repito, não tem que perdoar porque é crente. Você precisa perdoar porque foi perdoado. Você precisa olhar o outro lado. Então eu queria, em nome de Jesus, mostrar para você que Jesus olha para mim e para você. Só que quando ele fala nesse contexto aqui do capítulo 23, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Me parece que nós também não sabemos o que estamos fazendo. Mas uma coisa é certa, agora, após uma revelação como essa, após uma Bíblia escrita, após uma explanação não só como essa, como várias que nós estamos ouvindo e vendo, e às vezes é um assunto muito difícil de se falar, porque mexe com pessoas determinadas em nossos grupos.
nas nossas igrejas, mexe com determinado, traz desconforto ao assunto, mas é para isso. O assunto precisa trazer desconforto, o assunto precisa trazer medo, o assunto precisa trazer arrependimento e atitude de perdão. Amados, às vezes nós atendemos muitas pessoas na área de saúde mental, na área de psicanálise. Escute uma coisa, não querendo distorcer e nem traduzir religião, psicanálise, religião, pelo menos 90% dos casos que eu conheço, de doenças psicossomáticas e até pessoas de todas as ordens, na sua grande maioria, se resolveria se nós perdoássemos. Os nossos traumas, eles estão agarrados, arraigados, plantados, foram chumbados em nós, em relacionamentos mal resolvidos, em agressões que nós sofremos, em maneira com que fomos tratados, em abusos sexuais, em guerras, em humilhações que nós passamos, talvez por causa da cor, da condição financeira, humilhações por causa de preferências, limitações que nós carregamos na nossa biologia ou na nossa cognição, e os traumas vêm de lá. Então, quando nós trazemos, entendemos que os traumas, eles boiam em nós, eles ressurgem em nós. E o antídoto para isso é o perdão. Não tem nada que possam fazer a nós que vá fazer com que essa dor se afague, a não ser o próprio perdão. Perder. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, deixar uma mensagem para os amados. Perdoa porque eles não sabem o que faz. Nós estamos com um problema agora. Você e eu não podemos desligar esse vídeo. Não podemos ignorar essa mensagem e entender que agora, depois daquilo que nós ouvimos aqui, temos ouvido, diferente dele, perdoa porque eles não sabem o que devem fazer, vou usar esse termo. Nós agora sabemos o que devemos fazer. Ao desligar esse vídeo, ao deixar de ouvir essa mensagem, ao terminar essa reflexão, junto você, com a sua família, com seus amados, repense perdão. Perdão não é um exercício espiritual. Perdão é o próprio cristianismo. Perdão é Jesus e a sua mensagem é arrependimento. O rei é o perdão e a sua mensagem é arrependa-se. 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 Então o que nós precisamos entender é que esse Senhor nos chama a um relacionamento. Ele nos faz incluso a esse relacionamento pelo arrependimento. E a palavra arrependimento para mim é muito forte, porque sempre quando falo, repito essa frase. Arrependimento não é me arrepender do que eu fiz. Arrependimento é me arrepender-me de quem eu sou. Isso é o arrependimento bíblico. Então, quando você clama por perdão a Deus, lembre-se, um dia você vai ser aclamado a perdoar. E a pergunta, o que você vai fazer depois de escutarmos o que Jesus nos ensinou? O que você vai fazer? Vai ficar com essa dor aí o tempo todo? Vai continuar tomando remédio uma vida inteira por causa de mágoas e não vai? Preste atenção, se há dor, se há medo, precisa agir. Se há dor e há medo dentro de você, é um sinal de que você precisa agir. Então faça isso. A Bíblia diz, estarão dois a caminho. Um será tirado e o outro será deixado. Se resolvam enquanto estão em caminho. Amados, preste atenção numa coisa. Algumas pessoas fazem grupos de reuniões, orações, para que pessoas peçam perdão a pessoas que já morreu. Preste atenção numa coisa, não tem nenhuma mágica para isso. Morreu, segue-se o juízo. Aliviar culpa é função terapêutica. Aliviar a sensação de culpa é função terapêutica. Mas preste atenção numa coisa, Deus veio
perdoar a culpa, não é te aliviar a culpa. Então, quando, por exemplo, você tem mágoa, luta com alguma pessoa, familiar ou com alguma coisa, essa pessoa morre, e aí você vai, como? Eu vou pedir oração, e ore, como que eu vou pedir perdão para meu pai agora que ele já morreu? Aí tem uns inventores de oração aí para tentar aliviar a sua culpa, e eles vão falar, faça uma oração assim, não, preste atenção, você vai ser perdoado porque Deus te ama. Mas a dor de não ter perdoado seu pai, sua mãe, seu irmão, o membro, o colega seu, alguém, você vai levar para o resto da sua vida. E é isso que o Senhor nos quer privar. Ele nos disse, resolva isso enquanto você está andando com o outro, amado. Em nome de Jesus. É difícil? É quase impossível para nós? Mas é possível para Ele. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Nós sabemos o que devemos fazer, amados. Quando você terminar de ver essa mensagem, você não mais estará inocente sobre isso. Preste atenção, não preciso fazer releituras sobre Jesus Cristo. Eu preciso ler porque ele dói de tão simples. Quando ele disse, se você não perdoar as pessoas, nem tampouco o vosso Pai perdoará os seus pecados. Se você não perdoa, é bem possível que você não conheça Jesus ainda, mesmo estando anos a fio dentro da igreja, mesmo estando anos a fio estudando a Bíblia, andando com a Bíblia, se chamando de cristão, mas se você não conhece e não consegue perdoar, é possível que você não conheça o Evangelho. Eu quero agradecer a Deus, em nome de Jesus, a sua vida, quero agradecer a Deus, a Segunda Igreja Batista, mais uma vez a Igreja Batista Parque dos Ipês, no pastor Josias e pastor Bruno, outra vez a minha palavra de gratidão a Rafael, que está aqui fazendo junto comigo esse movimento agora, né, gravando esta mensagem. Eu quero fazer uma oração e pedir a Deus por sua vida e nós vamos terminar neste momento. Muito obrigado por sua atenção, quero orar por você talvez que não consegue perdoar, por você talvez que está com a mágoa no seu coração por causa de separação dos seus pais, várias coisas, rachas que você tem, talvez dentro de grupos que você se relaciona, talvez da própria igreja que você vive. Eu queria orar por você, pela sua família. Lembre-se que perdão é uma coisa que não é uma coisa que eu sinto ao acordar de manhã cedo. A Bíblia diz no texto, saindo ele de diante do rei, e ele pedia, o amigo pedia, me perdoa, me perdoa. A Bíblia diz, ele porém não quis. Perdão é uma decisão, decida fazê-lo. Eu vou orar por você, sua família. Deus, muito obrigado. Sua mensagem é poderosa, a sua mensagem, Senhor Deus, é confrontadora e confortadora. E eu te agradeço por isso. E eu imploro que o Senhor fale poderosamente aos corações de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a entender o que é o perdão. Que não é ser alguém que não tem opinião, não é ser alguém, não é aprender a ser vítima, mas é ser nobre, porque é um perdão. É arma de gente forte. Perdão é arma de gente forte. Perdão é arma de gente que sabe lidar com as emoções. Perdão é a alma dos libertos. Que o Senhor nos abençoe, pois o teu reino é um reino de perdão. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu oro ao Senhor Deus. Amém. Um abraço para todos e ousadia de Deus para todos vocês. Amém.